Nesse vídeo vamos aprender a calcular a média aritmética de uma série de dados, tá? A gente sabe como fazer então a soma e agora é hora de aprender a média. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui embaixo do total, vou colocar aqui média, tá? Essa média é a média aritmética. Aritmética. Pronto. Vou adaptar aqui o tamanho da coluna. E para isso a gente tem a seguinte situação. A primeira coisa que precisamos entender é que essa média ela é o resultado do quê? Da soma de cada um desses fatores aqui dividido pelo número de fatores. E assim que se calcula a média. Eu vou colocar aqui ao lado mais uma coluna. Vou colocar aqui, ó, número, tá? Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sei que dá para puxar de cima para baixo e fazer uma coisa mais rápida, mas eu quis fazer primeiro assim, para a gente não misturar muito conhecimento aqui no mesmo vídeo. Bom, vou colocar aqui então em negrito, como está aqui em cima, e vou calcular aqui então a média aritmética desses valores aqui de cima. Então, o que eu posso fazer inicialmente? Vamos fazer das duas formas, tá? Eu vou escrever aqui, vou criar minha própria fórmula, né? E quantos números eu tenho aqui? Quantos tipos de resíduos? Eu tenho 8, então já sei que tenho 8 tipos de resíduos. Vou criar minha própria fórmula, escrevendo aqui como é fórmula, o que eu tenho que fazer? Exatamente, aqui, ó, sinal de igualdade. E daí eu vou clicar em cada uma dessas células, esse é o método mais trabalhoso. Aí eu clico aqui, uma, aperto o sinal de mais, aí a da segunda, mais, terceira, mais e assim por diante. Tá? Faço isso com todas as células. Esse aqui é o mais trabalhoso. Imagina se você tem uma quantidade muito grande de células para fazer o cálculo e tem que fazer dessa forma. Né? Depois que você somou tudo, você vai dividir agora pelo número de resíduos que você tem aqui nesse caso, o número de itens. Tá? Aí você vai apertar aqui no sinal de dividir. Vou fazer aqui propositalmente errado, que aí você vai entender o que eu estou falando lá na frente. Vou colocar aqui sinal de dividir, né? Instintivamente a gente faria assim, dividido agora pelo número 8, que é o número de resíduos que eu tenho. E daí vai dar aqui número, vai dar número 68. Sabemos que não pode a média ser 68, porque a média acontece o quê? Quando eu multiplicar a média pelo número de itens que eu tenho, tem que dar o valor total aqui de 110. Tá? Isso é matemática também. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, prova, tirar a prova, né? Tirando a prova. Tá? Então, vou colocar aqui o seguinte, vai ser igual a minha média vezes o número de itens aqui. Esse valor tem que ser igualzinho aqui ao número 110. Então, por que não deu? Se eu somei aqui todos os fatores e dividi pelo número de itens, que são 8. Bom, não deu porque eu escrevi a sintaxe errada da minha fórmula. Está faltando aqui uns parênteses. Né? Aqui nesse caso, eu estou somando D2, D3 e assim por diante. E aqui no final, eu estou somando com D9 dividido por A9. E, na verdade, é tudo isso somado e dividido por A9. Essa é a diferença. Então, a gente vai aqui, clica aqui em cima, vamos colocar aqui, então, um parêntese e corrigir isso. Né? Coloquei aqui, né? Coloquei no final, coloco no início. Agora sim, agora está correto. Quando eu apertar aqui Enter, ele vai calcular automaticamente a média aritmética correta e a prova aqui, tirando a prova, vai dar exatamente 110. Quer apostar? Vamos lá ver? Vou apertar Enter. Atenção, 1, 2, 3. Prontinho. Deu 110. Agora a média aritmética deu 13,5. Tá? Essa é uma maneira de fazer isso, correto? E agora nós vamos aprender a outra maneira. Agora. Essa maneira é mais trabalhosa, como eu falei, é o tamanho dessa forma. Agora, a outra maneira de fazer isso é utilizando a própria função aqui da planilha eletrônica. No caso aqui eu dei um zoom na minha tela para ficar maior que essa letra, e daí ele escondeu aqui o símbolo da fórmula. Mas eu posso vir aqui em inserir e posso escolher aqui função e escolho então qual é a minha função que vai tirar a média aritmética, mas eu também posso vir aqui em mais
e aí o símbolo da função, tudo que não coube mais aqui, está escrito aqui agora, funções. E a função que faz a média aritmética é essa aqui, ó, average. Desculpem aí se eu não falei inglês correto, mas é average. Vou clicar aqui em cima, tá? E aí ele clicou a fórmula bem aqui nesse local. Bom, não é exatamente o local que eu quero fazer. Então, vou apertar aqui na tecla ESC, apaguei, e vou colocar minha média agora aqui nessa posição. Então, vou clicar novamente em cima no símbolo da função, average, e agora ele abriu lá o parâmetro para mim, né? E eu vou marcar agora a região, né, a quantidade de números que eu quero tirar, então a média aritmética. E aí vai ser aqui, clico aqui em cima, seguro, e puxo até o final do intervalo de onde eu quero tirar a média aritmética. Daí o que acontece? Eu vou apertar Enter, imediatamente ele calcula isso para mim, e da mesma forma, para eu tirar a prova, se esse número está certo, eu vou agora dizer que essa célula que eu estou agora é igual a 8, que são o número de itens, vezes a minha média aritmética. E isso tem que dar o valor total daqui de cima e deu, ó, 0,156. Tá? Deu exatamente o mesmo valor, portanto, também está correto. E dessa forma, dessas duas maneiras, você aprendeu então a tirar a média aritmética de números de uma tabela.